Já faz um ano desde que lancei isso como vídeo privado. Vocês sabem, vídeos de membros com mais de um ano podem ser liberados. Mas lembrem-se, isso é só para o público secular. Vídeos cristãos ou gospel com escândalo sempre serão privados. Mas mesmo este pode ser removido em breve. Estou apenas testando as águas. Isso é só fofoca sobre Ed Murphy. Meu aviso, não sei o que é verdade, só conto fofocas que encontro. Vamos lá. E aí, meus membros? Voltamos com outro vídeo exclusivo sobre Ed Murphy, o safado. Vamos começar. Edward Reagan Murphy nasceu em 3 de abril de 1961 no Brooklyn, NY. O nome da mãe era Lillian Murphy e do pai Charles Edward Murphy. O pai era policial de trânsito, mas poucos sabiam que também era comediante amador. Além de Ed, Lillian e Charles tiveram outro filho juntos. Seu nome era Charles, ou Charlie Murphy. Lillian teve outro filho com um futuro marido, chamado Vernon Lynn. No início, com os pais juntos, Ed teve momentos felizes, mas pouco lembra, pois se separaram quando ele tinha só 3 anos. Fontes dizem que a vida ficou difícil para Ed, Lillian e Charlie depois disso. Lillian parecia ter muita dificuldade em criar os filhos sozinha. Agora, boatos dizem que Charles, pai de Ed, ainda fazia parte da vida dos filhos. É possível que ajudasse Lillian com dinheiro às vezes, mas só quando tinha e estava de bom humor. O que quer que Charles desse a Lillian, muito ou pouco, infelizmente todo o dinheiro acabou no feriado do Dia do Trabalho de 1969. Foi nesse fim de semana fatídico que Charles, pai de Ed, estava com sua nova namorada e algo aconteceu que o irritou profundamente. Algo o fez querer terminar o relacionamento e, ao tentar ir embora, a nova namorada pegou uma faca e o esfaqueou até a morte. Ed tinha apenas 8 anos quando seu pai foi assassinado e Charles tinha só 28 anos na época de sua morte. A partir desse momento, a vida se tornou especialmente difícil para Ed Murphy. Havia constante turbulência emocional, não só em Ed, mas também em sua mãe Lillian, segundo rumores. O ex-marido dela foi morto, ela lutava para sustentar os filhos e a vida piorou quando Lillian adoeceu. A doença era tão grave que Lillian não conseguia mais cumprir seus deveres maternos. Incapaz de cuidar dos filhos, Ed e Charlie foram para o sistema de adoção por um ano. Nesse período, Lillian se recuperou, arrumou emprego e conheceu um homem estável, bom para ela e para os filhos. Ela acabou se casando com esse homem, chamado Vernon Lynch. Buscou os filhos da adoção. A vida de Ed melhorou, embora não fosse perfeita. Seu padrasto, Vernon Lynch, teve um papel fundamental nessa melhoria. Ele adorava Vernon Lynch. Na verdade, dizem que quando Vernon morreu em 2001 de câncer no pulmão, faleceu nos braços de Ed. Quanto à adolescência de Ed Murphy, ele já ouvia discos de comédia de Richard Pryor e sentia que poderia fazer comédia também. Charlie foi quem começou a dizer a Ed que talvez ele devesse cultivar esse lado cômico da sua personalidade. Ed dava de ombros, sabe? Tipo, não, ainda estou aprendendo. Em meados dos anos 70, surgiu um programa chamado The Gong Show. Nele, pessoas mostravam seus talentos e o vencedor ganhava um prêmio. O show ficou muito popular. Todos os clubes começaram a ter seu próprio Gong Show local. Numa dessas noites, Charlie voltou para casa e insistiu para o Ed subir no palco. Ele contou ao Ed sobre um prêmio de $25. No início, Ed resistiu, mas depois pensou: $25 é como $130 hoje em 2023. É uma boa grana no bolso, saca? Muito dinheiro. Então Ed decidiu:
Ah, que se dane. Vou lá e vou dar o meu melhor. Ele foi ao clube e arrasou. Não sei se ganhou o prêmio, mas sei que Ed foi picado pelo bichinho do showbiz da atuação. Depois daquela noite, Ed Murphy não saiu mais dos palcos. O moleque até matava aula para se apresentar em clubes locais. No início dos 80, sua fama nas ruas era tão grande que foi indicado para o Saturday Night Live. E quando Ed Murphy fez teste para o Saturday Night Live, meu bem, as estrelas se alinharam, não só para ele, mas para o programa também, que estava numa fase difícil. A audição do Ed impressionou tanto que eles souberam na hora, tinham achado sua estrela. Quando Ed entrou pro elenco, ele estourou tanto que um dia pegou o microfone e anunciou o programa como ao vivo do show do Ed Murphy, em vez de Saturday Night Live. Ele era tão grande que praticamente era dono do programa. E claro, toda essa exposição e seu talento puro fizeram Ed virar estrela, depois superstar. E então o quê? O que eu sempre digo: disparou para a estratosfera. Foi assim que Ed Murphy se tornou a estrela que todos conhecemos e amamos hoje. Mas olha, essa estrela não é como nenhuma outra que já vimos, viu? Olha, o Ed Murphy tem um negócio onde todos os escândalos dele são rapidamente varridos para debaixo do tapete, mas a sua garota Ashley tá cavando. E eu não sei se achei todos os escândalos, mas os que eu encontrei vão deixar seu coco liso procurando troco. Porque, meu bem, você vai ficar careca mesmo. Sua peruca vai voar de volta para Jerusalém. Agora, vamos ao que interessa. Um dos primeiros escândalos que vi do Ed antes de mergulhar fundo é como ele supostamente domina a indústria. Dizem que Ed tem fama de intimidar outras pessoas no show business, o que significa que ele pode zoar todo mundo, mas ninguém pode falar nada do Ed Murphy. E pensando nisso, eu acredito em cada palavra, porque não lembro de nenhum comediante ou qualquer pessoa ter falado algo contra o Ed Murphy. Dizem que a última pessoa que tentou foi o David Spade. Então, nos meados dos anos 90, David Spade já está na ativa há um tempo, mas nessa época ele está começando a decolar na carreira. Ele está começando a fazer seus próprios shows de stand-up. Sabe, ele tá na mira para fazer filmes tipo Joe Dirt, mas nesse momento ele ainda é do elenco do SNL. Bem, a história diz que o David Spade faz um show de stand-up e solta uma piada sobre o Ed Murphy. Tipo, olha, crianças querem ver uma estrela cadente? É o Ed Murphy passando. E zoa o Ed dizendo que ele tá mal e que Vampiro em Brooklyn foi um fiasco. 2 dias depois, David tá no SNL e alguém avisa que o Ed Murphy tá na linha querendo falar com ele. David nunca falou com o Ed antes, então já sente que tem algo estranho rolando. Ele sente que algo tá errado e diz pra pessoa: fala pro Ed Murphy que não tô aqui. 2 horas depois, alguém volta e diz: Ed Murphy tá no telefone de novo. Dessa vez, David Spade fala: diz que sair para almoçar. Ed liga mais 2 vezes. Na quarta, avisa que se não passarem pro David, ele vai pro estúdio do SNL para ver o David cara a cara. Mano, David Spade atendeu o telefone e falou: alô, Ed? Ei, cara, deixa eu te falar uma coisa. David Spade, quem você pensa que é? Na moral, quem você acha que é pra vir atrás de mim? Você sabe quem eu sou? Eu sou Ed Murphy. Você é um idiota, não é? Não sabe que eu sou intocável? Você não fala de mim. Seu maluco, você nem teria emprego se não fosse por mim. Tipo, soltando o verbo. Os boatos dizem que ele falou muito mais que isso. David Spade nem conseguiu falar. E quando Ed Murphy acabou, desligou na cara dele. Dizem que David Spade aguentou como homem, mas depois disso, nunca mais fez piada do Ed Murphy. Supostamente, Ed Murphy fez várias ligações desse tipo para outras pessoas. Comediante ou não, ninguém podia mencionar o nome dele, nem em entrevista. E se alguém do outro lado da linha quisesse bancar o durão com Ed Murphy, tipo, você não manda em mim, fala o seu nome quando quiser, Ed supostamente ia além. E dizem que era aí que seu irmão Charlie Murphy entrava em cena. Charlie ou seus capangas iam visitar a pessoa, que se via encurralada contra a parede, ouvindo: ou você cala a boca sobre o Ed Murphy, ou vai se dar mal. E não é a última vez que Ed, Charlie e os capangas aparecem numa história sobre Ed Murphy. Mas antes disso, vamos falar dos rumores mais pesados sobre a vida amorosa do Ed.
rumores mais profundos envolvendo a vida amorosa de Ed Murphy. Agora, boatos afirmam que Ed Murphy só amou de verdade uma vez na vida. Não ligo para as mulheres com quem você o vê, todos com quem ele falou dizem que só uma mulher teve seu coração e supostamente o nome dela é Lisa Figueroa. Dizem que eles começaram a namorar no início dos anos 80 e ela foi a primeira que ele assumiu publicamente, levando-a a estreias, garantindo que houvesse câmeras por perto quando saíam para jantar. E como Ed tratava Lisa assim, dizendo que queria se casar com ela, no início, Lisa realmente achou que era a única mulher na vida dele. Mas, querida, isso não era verdade. Ed Murphy traía Lisa e dizem que a principal com quem ele a traía era Whitney Houston. Agora, a mídia diz que Ed e Whitney começaram a falar nos anos 80, mas os boatos nas ruas dizem que foi bem antes disso. Na real, alguns rumores falam que eles começaram a se conhecer lá em 1982, quando faziam shows em clubes. Dizem que quando se conheceram, Ed era tão charmoso que Whitney ficou caidinha na hora. Não me pergunte sobre Robin Crawford nessa época, porque tem vários boatos de que Whitney estava com ela. Só sei o que descobri sobre Whitney e Ed. No início dos 80, Ed estava com Whitney e Lisa. Lisa descobriu, mas não saiu fora. O que estragou tudo, inclusive com Whitney, foi o ego do Ed. O Ed de 82 já não era o mesmo de 83, viu? Diziam que o Ed Murphy de 1982 era respeitoso, doce e gentil, mas o de 1983 era um maníaco egocêntrico e safado, tudo por causa do lançamento de Delirious em 1983. Dizem que quando Delirious saiu e Ed Murphy estourou, ele mudou completamente. Começou a tratar mal todas as mulheres, falando de qualquer jeito e, pior, ficou muito controlador, com o hábito de colocar as mulheres no lugar da pior forma possível se o contrariassem. O principal exemplo é o boato sobre Whitney Houston. Dizem que Whitney se apaixonou por Ed Murphy, então ela não fez nada como traí-lo. Ela não fez nada para deixá-lo bravo. Supostamente, Ed Murphy quis colocá-la no lugar por ciúmes, não gostando do sucesso que Whitney Houston estava fazendo. Era como se ele quisesse ser a única grande celebridade no relacionamento. Enfim, Whitney nem sabia que tinha feito algo errado. A história diz que uma noite Ed a convidou para a casa dele para saírem. Whitney estava linda. Toda produzida de salto alto, talvez de casaco de pele, ela chega na casa do Ed Murphy e bate na porta. Ed Murphy não atende. Basicamente, ele some, faz ela se sentir insignificante, como se não tivesse tempo para ela. Algumas versões param aí, mas as mais polêmicas dizem que Ed não só não atendeu, como deixou claro que estava em casa com várias prostitutas, preferindo elas a Whitney. Dizem que Whitney ficou super humilhada, pois achava que significava algo pro Ed Murphy, tá ligado? Então, por que ele acabou tratando ela desse jeito? Era como se ele quisesse causar dano psicológico, rebaixá-la, e Whitney não foi a única vítima. Ed continuou com Lisa Figueroa até ela não aguentar mais e deixá-lo. Ela terminou e Ed passou os anos 80 como um guerreiro para qualquer mulher. Dizem que ele se envolveu com Beverly Johnson e Jasmine Guy. Havia Patricia Matthews, irmã de Vanity. Em 88, conheceu Nicole. Disse que era linda, ia casar e logo partiu seu coração. Poxa, ele fez Nicole passar por tudo. Ed era tão selvagem que Nicole teve seu bebê no mesmo ano que uma amante dele. O nome da amante era Paulette McNeely. Ela deu à luz Eric Murphy em 1989 e Nicole deu à luz Bria Murphy no mesmo ano. Olha, o Ed merecia levar uns tapas na cabeça, mas ele nem ligava.
foi mais vergonhoso para Nicole, pois em 1989, Ed quase perdeu a carreira por assédio sexual. A atriz que dizem ter acabado com o casamento da Melba Moore, Michael Michelle, era figurante em Harlem Nights. Um dia, Ed chegou e disse, quero te comer, e começou a passar a mão nela, mas Michael Michelle recusou, e Ed respondeu, você não devia ter dito isso, mocinha. Agora tá sem emprego. Ed a demitiu porque queria sexo e ela não cedeu. Mas se ele achou que ela ia sair chorando, que nada. Ela correu para os braços de um advogado e processou o Ed Murphy por assédio sexual pedindo $2 milhões. E aí a coisa fica meio nebulosa, porque dizem que a Michael Michelle trabalhava para o marido da Melba Moore na época. Foi a empresa do marido da Melba Moore que forneceu o elenco para o filme Harlem Nights, supostamente. A Michael Michelle era uma dessas atrizes e ele a colocou como figurante em Harlem Nights. Tem gente que acha que o marido da Melba Moore e a Michael Michelle armaram tudo isso para processar o Ed. Nem me pergunte como essa história toda se desenrolou. Não sei se a mulher ganhou os 2 milhões ou qualquer outro acordo. O que eu sei é que o Ed não aprendeu nadinha com isso. No ano seguinte, em 1990, ele teve outro filho com Nicole, o Christian, da Tamara Hood, e mostrou que não aprendeu a lição sobre dormir com atrizes dos seus filmes. Dizem que nas filmagens de Boomerang, Ed estava pegando a Robin Givens direto. Quando Boomerang lançou, estava pegando a Halle Berry para todo lado. Vixe, nunca vi um cachorro tão safado. Já falei que nessa época ele supostamente estava num relacionamento sério com Nicole Mitchell. Também disse que quando Boomerang saiu, Ed Murphy estava pegando a Halle Berry. Bom, Boomerang estreou em 1º de julho. Em 18 de julho, adivinha o que Ed Murphy estava fazendo? No telefone com Whitney Houston, tentando impedir ela de casar com Bobby Brown. Que escândalo, meu bem. E sei que vocês estão tipo, quê? Quando Whitney Houston voltou à cena? Ai, meu bem, é isso que todos queremos saber. Mas o povo na rua diz que Ed Murphy queria ver se ainda tinha aquele controle mental sobre Whitney, só para ver o que podia fazer, se conseguia atrair ela. Dizem que Ed Murphy estava no telefone chorando para Whitney Houston, falando que amava ela, sabe? Ele achava que ela estava errando, agora percebeu que queria mesmo ficar com ela, prometendo casar e tudo. Mano, que loucura é essa? Como assim casar comigo? Primeiro, você tá num relacionamento sério. Segundo, os boatos dizem que você tá pegando a Halle Berry. Terceiro, você tá tendo filho por todo lado. Tóxico. O cara era tóxico mesmo. Enfim, quando chegou 1993, acho que Ed pensou, Nicole aguentou toda essa bagunça comigo, tá na hora de casar com ela de vez. Mas mesmo após o casamento, dizem que Ed Murphy ainda anda por aí como um cão no cio, e os boatos em Hollywood sugerem que ele transaria com qualquer um. Esse não era um rumor novo nas ruas. Olha, das fofocas que investiguei, esse boato sobre Ed Murphy com homens circulava desde 1985, pelo menos. Na real, dizem que os rumores começaram quando ele andava com Rick James e lançou a música Party All the Time. Nos anos 90, esses boatos já eram bem conhecidos, então alguns não se surpreenderam com o que rolou em 1997. O que aconteceu foi que em 2 de maio de 1997, às 4h45 da manhã, Ed Murphy sai da cama, beija a esposa e filhos e vai dar uma volta. Segundo Ed, ele não tinha rumo certo, só dirigia, mas acabou na área onde prostitutas trans faziam ponto. Enquanto Ed dirigia sozinho, ele diz ter visto uma bela samoana parada na esquina. Ed baixa o vidro e diz, ei, quer uma carona? A garota entra, Ed arranca. Uns 5-10 minutos depois, são parados pela polícia. O policial questiona Ed, que responde, como assim, oficial? O policial diz, bem, a pessoa ao seu lado é prostituta. Não só prostituta, mas transgênero. Então, de novo, o que tá rolando? Por que ela tá no seu carro? Ué. O que tá rolando? Por que ela tá no carro contigo? Que... Meu Deus do céu! Uma prostituta? E ainda por cima transgênero? Ai, não.
Não faço ideia do que tá acontecendo. Só tava dando uma carona pra ela. A história diz que o policial não acredita em Ed, mas o parou antes que ele e a prostituta fizessem algo ilegal, sabe? Antes de transar ou qualquer coisa. Então ele acabou liberando Ed porque não tinha motivo para prendê-lo. Porém, a prostituta foi detida e levada para a cadeia. Claro, não demora nada para a mídia mundial noticiar que Ed Murphy foi pego com uma prostituta transgênero. Ed fica calado, mas a prostituta, cara, começa a falar pelos cotovelos. Dizem que o nome da prostituta era Shalimar, também conhecida como Addison Swilly ou Swilly. Ela disse que Ed sabia que ela era prostituta e também que era trans. Ela disse que quando ele parou e abaixou o vidro, não falou nada sobre levá-la para casa. Na real, ele gritou: "Ei, gata, posso te ver de lingerie?" Ela ainda disse que como Ed ia levá-la para casa se já tinham passado da casa dela. A equipe do Ed tentou dizer que Shalimar estava mentindo, que o National Enquirer pagou a fiança dela para ela mentir. Então, sei lá o que vocês acham, mas a maioria acha que o Ed Murphy estava mentindo. Dizem que Shalimar falava para todo mundo, não exatamente assim, mas tipo, para que eu ia mentir? Quem precisa mentir? Todo mundo sabe que o Ed Murphy faz isso há tempos. Ele pegava prostitutas trans há muito tempo. E com o Shalimar falando e expondo seu lado, cada dia mais pessoas acreditavam nela. Logo ficou claro para Ed Murphy que Shalimar não iria simplesmente desaparecer. Pelo contrário, diziam que Shalimar estava ganhando fama própria, lucrando ao contar sua história. Ela virou a queridinha da comunidade gay, a trans suprema. Todas as garotinhas queriam ser como ela, queriam se parecer com ela. Ela tinha fisgado Ed Murphy. Virou madame em várias boates gays, ganhou uma fortuna para estrelar um pornô. Mas com a fama vieram múltiplas ameaças. E não foi só isso de ruim que aconteceu. Dizem que Shalimar notou que alguns amigos começaram a virar-se contra ela. Ela não entendia o motivo no início, mas ao vê-los contar sua versão à mídia, chamando-a de mentirosa, descobriu que Ed pagava $15.000 a cada amigo que se virasse contra Shalimar. Shalimar começou a ter sua história contestada por amigos e pessoas, mas dizem que ela nunca mudou sua versão. Ela manteve sua posição. Quando a pressão sobre Ed aumentou e ele teve que se pronunciar, ele e sua equipe mudaram a narrativa. Ed estava naquela área da cidade para ajudar pessoas necessitadas. Ele dava caronas, caridade. Sua reputação foi muito abalada, então sua equipe decidiu pausar os filmes picantes de Ed Murphy. Na verdade, ele começou a fazer filmes mais familiares como Mulan e Dr. Dolittle, coisas assim. Mas, voltando ao assunto, o escândalo trans do Ed aconteceu em 1997. Até 1998, Ed já tinha praticamente apagado isso da mídia. Dizem que também em 1998, o dinheiro da Shalimar começou a acabar e supostamente chegaram rumores ao Ed de que ela dizia: "Se eu ficar sem grana, vendo outra história, sabe como é, né?" Em 22 de abril de 1998, às 6 da manhã, Shalimar foi achada morta no chão, parcialmente esmagada, só de sutiã, calça e uma toalha. A versão oficial diz que Shalimar, que morava num andar alto, subiu ao telhado para fumar um cigarro. Quando terminou o cigarro, tentou voltar ao prédio, mas a porta do telhado estava trancada. Foi aí que teve a ideia brilhante de usar a toalha que a envolvia para se impulsionar até a janela aberta do apartamento. Shalimar tentou isso, deslizou pela sua janela e pelas dos outros, caiu no chão e morreu. Agora, quem acredita nessa história? Vou esperar. Digamos que se você não acredita, não seria o único. Quase ninguém que conhecia Shalimar acreditou na história. Na verdade, achavam que Shalimar foi assassinada, jogada do telhado ou da janela aberta. E adivinha quem eles
Vocês acham que fez isso? Não o Ed, mas alguns capangas que Charlie e Eddie Murphy conheciam. Depois desse incidente, parece que Eddie Murphy manteve seus escândalos praticamente inexistentes para o público. Porém, na vida pessoal, parece ter havido um escândalo, pois em 2005, sua esposa Nicole pediu divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis. Boatos dizem que Nicole não especificou essa diferença, mas seria Mel B. Fontes afirmam que Mel B e Eddie Murphy só se envolveram em abril de 2006, mas Hollywood sugere que eles já se relacionavam antes ou que Eddie já estava interessado em Mel B. Na verdade, aqui está uma prova fotográfica. Esta foto de Eddie Murphy e sua esposa Nicole foi tirada em 2002, na estreia do filme de Ed, Showtime. Bem, gente, logo após tirar essa foto, dizem que o Eddie Murphy foi correndo tirar uma foto com a Mel B. E isso é uma baita confusão, viu? Imagina só tirar uma foto com a esposa e depois com a suposta amante na mesma noite. Mas talvez fosse só uma foto inocente naquele momento. Por isso eu disse suposta amante. Mas tem outro detalhe que faz o povo acreditar que a Mel B e o Eddie Murphy já estavam se envolvendo. Mesmo considerando o mês e ano que eles admitiram ter se envolvido, abril de 2006, foi justamente quando o divórcio do Ed com a Nicole foi finalizado. Então, muita gente vê isso como prova de que ele e a Mel B já tinham um caso, porque parece que o Ed só estava esperando assinar os papéis com a Nicole para logo em seguida começar o relacionamento com a Mel B. Mas vamos lá, vamos falar dos detalhes escandalosos do caso entre Eddie Murphy e Mel B. A história oficial diz que em abril de 2006, logo após Ed se divorciar, ele ligou para um amigo em comum e disse: "Olha, sei que você conhece a Mel B. Quero muito que você me apresente a ela." Aí esse amigo liga para Mel B e fala: "Eddie Murphy quer te conhecer, sabia? Ele tá dando uma festa em breve e quer muito que você vá." Dizem que Mel B ficou chocada. Ela não fazia ideia que Eddie Murphy estava interessado nela. Segundo Mel B, ela foi à festa e quando ela e Ed se olharam, foi amor à primeira vista. Meu bem, tinha corações flutuando ao redor da cabeça dela, fogos de artifício explodindo. Ela ficou tão tomada de desejo e amor que teve que correr para o banheiro para se acalmar. Então, ela dá um sorriso rápido pro Ed e corre para o banheiro. Lá dentro, ela se refresca com água no rosto e fala consigo mesma: "Isso é demais, vou embora, preciso ir para casa. Vou embora, preciso ir para casa." Mas quando abre a porta, Eddie Murphy tá lá, cara a cara com ela. Ele se apresenta direito, diz que tá feliz que ela veio, mas a Mel B tá pegando fogo, meu bem. Sabe como é, né? Ainda mais agora que o Ed tá falando com ela. Então ela logo diz pro Ed: "Valeu pelo convite, mas tenho que ir. Combinei de encontrar uns amigos no Mondrian." Sei lá o que é Mondrian, talvez um hotel, mas a Mel B diz que precisa ir para lá. Aí ela sai da casa do Ed, pula no carro e vai direto para casa dela. Então, para continuar a história, Mel B diz que está em casa, na cama, e de repente recebe uma ligação. É o amigo em comum que diz: "Mel, onde você foi? Onde você está?" Mel responde algo como: "Foi tudo demais. Tive que voltar para casa, estava cansada." E o amigo diz: "Ed está te procurando, você precisa voltar." É aí que Mel B descobre o quão suave Eddie Murphy é. Ela diz: "Ok, vou me vestir e voltar." E o amigo responde: "Ah, espera, esqueci de dizer, a festa não é mais na casa do Ed. Ele mudou para um lugar chamado Mondrian." O coração de Mel B dispara. Ela fica extremamente lisonjeada. Ela tinha dito ao Ed que ia encontrar um amigo no Mondrian e esse homem queria tanto vê-la que mudou toda a festa para o Mondrian. Esse é o primeiro conto. Festa no Mondrian para ele vê-la lá. É o primeiro gosto de Mel B vendo como Eddie Murphy é suave. Dizem que Mel B volta à festa, ela e Ed conversam e é incrível.
Não se cansam um do outro, tanto que Mel B diz que Ed ligou no dia seguinte. Ele pergunta: Melanie, quer ficar comigo uns dias na minha casa para te conhecer melhor? Mel B só diz sim. Nos dias seguintes, ouvem música, falam de pensamentos e medos. Ficam de mãos dadas, rindo, vendo filmes. Logo, Ed e Mel B ficam inseparáveis e por uns 2 meses Mel B fica encantada. Ela e Ed fazem o amor mais apaixonado já visto. Ed dá seu cartão de crédito e garante que ela ande no melhor carro com o motorista. Diamantes, rosas, vinhos e jantares chiques é tudo que Mel vê. Mel B nota que a família de Ed Murphy está sempre por perto. Muitos moravam ou visitavam a casa, mas Mel não se incomodava. Ed fazia todos a receberem bem, como parte da família. Como disse, luxo e momentos felizes com Ed era tudo para Mel. Isso foi legal, até Mel B perceber que era só isso que via. Puxa, dizem que no segundo ou terceiro mês as rachaduras apareceram. Primeiro, Ed Murphy teria se tornado um homem controlador. Quando falei de luxo e alegria com Ed, era literalmente só isso. Ed era tão controlador que muitas vezes não deixava Mel B sair. Baby disse que se ela quisesse comprar, Ed Murphy mandaria as roupas para casa e ela escolheria lá. Se quisesse correr, Ed diria: a propriedade é grande, corra ao redor da casa. Se Mel B quisesse café, Ed falava que seu chefe fazia o melhor café do mundo. Ela podia tomar lá. E olha só, se Mel B mal saía de casa, Mel B e Ed Murphy juntos. Ah, meu bem, pode esquecer, eles nunca sairiam de casa. Ed não deixava. Dizem que Mel B tentou lidar com isso o melhor possível, mas logo ficou demais, saca? Aí Mel B começou a pensar: eu não preciso ficar em casa o tempo todo. Tipo, você pode ficar, mas vou sair com meus amigos, vou começar a fazer coisas. Mas, gente, por que que uma vez a Mel B voltou para casa depois de sair com as amigas e o Ed Murphy deu um relatório completo do dia dela? Dizem que o Ed estava lá falando, assustando a Mel B porque ficou claro que ele tinha alguém seguindo ela, vigiando cada passo. Mas os boatos dizem que enquanto essas coisas estranhas rolavam, outras coisas bem doces também aconteciam com a Mel B. E olha, dizem que se o Ed usar um shortinho curto, dá para ver uma dessas coisas doces, porque ele tatuou o nome da Mel B na coxa. E não é só isso, a Mel B tem certeza que tatuou o nome dele na coxa dela também. Então, a não ser que tenham coberto, os dois estão por aí com o nome um do outro tatuado nas coxas. Enfim, isso mostrou o carinho dele com Mel B. E o mais doce foi quando ele trouxe o pai dela do Reino Unido para os Issawa, hospedou num hotel e Ed foi lá pedir a mão de Mel B em casamento. A história diz que o pai de Mel B disse sim, deu sua bênção e Mel B ficou incrédula. Ela estava noiva do homem que agora considerava o amor absoluto da sua vida. Então, o que destruiu esse sonho? Como Mel B e Ed Murphy passaram de super apaixonados a ter um dos dramas mais escandalosos de pais e filhos que o mundo já viu. Bem, os boatos dizem que tudo se resumiu a uma semana em julho de 2006. Nessa semana, Mel B e Ed Murphy viajaram de férias e continuaram sua empolgante vida íntima. E suponho que Mel B teve um pressentimento de gravidez, ou rumores diziam que planejavam isso. Sei que um dia, enquanto viajavam, Mel B fez um teste de gravidez e deu positivo. Lágrimas inundaram seu rosto, quase a cegando enquanto corria, radiante, procurando Ed.
Segundo Mel B, Ed também chorou. Se acho dramático? Foi mesmo dramático. Mel B disse que Ed até começou a pular de alegria. Com o bebê a caminho, estavam extasiados. Mas ao voltarem para os Esselwa, tudo mudou. Primeiro, Ed Murphy supostamente ficou mais possessivo do que nunca. Segundo Mel B, Ed agia como se quisesse possuí-la completamente. Outra mudança foi na família do Ed. Antes tratavam ela super bem, tá ligado? Tratando ela como parte da família mesmo. Agora tão olhando torto, com cara feia e tudo. Mel diz que quando entra, param de falar ou soltam indiretas, deixando claro que acham ela interesseira. Tava tudo bem quando só namoravam, mas noivos e grávida em menos de um ano, a família do Ed Murphy não curtiu isso nem um pouco. Dizem que a mãe dele foi quem mais falou que estava rápido demais. Supostamente, à medida que a família de Ed ficava mais à vontade em expressar seu desdém por Mel B, ela se sentia cada vez mais desconfortável, então começa a fazer sugestões. Sabe? Ela implora a Ed. Por favor, vamos sair mais de casa. Ed diz não. Então Mel B diz, ok, se quer ficar em casa, vamos comprar uma juntos. Meu nome estará nela e poderemos nos afastar da sua família às vezes, só nós dois na nossa nova casa. Ed também recusa. Então, após 7 meses com Ed Murphy, Mel B começa a ceder à pressão e diz a ele, sabe, isso tudo está ficando demais. Preciso de uma pausa, Ed. E ele fica tipo, uma pausa? Você precisa de uma pausa do quê? Como assim? Mel diz a ele. Só preciso me afastar um pouco. Preciso ir embora. Preciso pensar melhor. Ed começa a reclamar de novo. Mel B ignora-o, pega um avião e volta para o Reino Unido. Mel diz que no primeiro dia, Ed não para de ligar. Ela desliga o telefone. Isso não desencoraja Ed Murphy de jeito nenhum. Ele liga para a mãe da Mel B e para todos os amigos dela. Mel B ignora tudo. No segundo dia, Mel B tem tempo para si e finalmente respira fundo. Sabe como é? Ela aguenta a família dele e as esquisitices porque o ama. No terceiro dia, Mel B pega um avião para os Estados Unidos. Ela tá vindo para a América igualzinho no filme. Tá vindo buscar o homem dela, entende? E lá estava ela no avião, toda orgulhosa, pronta para ver seu homem, sem saber que todo mundo já estava olhando para ela como uma bobona. Porque enquanto Mel B voava para recuperar seu homem, Ed Murphy estava no tapete vermelho, falando para o mundo todo que eles não estavam juntos e que o bebê que ela esperava, ele nem sabia se era dele. Tá me entendendo? Ele não tinha certeza se o filho era dele. Tática de humilhação. Do mesmo jeito que ele humilhou Whitney Houston naquele dia, fazendo ela ir até a casa dele e nem atender a porta, ele estava fazendo o mesmo com a Mel B agora. Meu Deus! Quando Mel B desceu do avião, o celular dela não parava de tocar com gente querendo contar o que Ed Murphy tinha falado. E não só isso, a mídia descobriu em que avião a Mel B estava. E quando ela chegou no aeroporto, já estavam lá com câmeras prontas para perguntar sobre o que o Ed Murphy tinha dito. O que o Ed Murphy quis dizer com você não estar grávida dele? Bom, eu achava que todo mundo sabia que você e o Ed Murphy estavam juntos. Vocês não estão mais juntos? O que tá rolando, Mel B? Meu bem, isso é um escândalo, viu? A Mel B ficou chocada, humilhada e furiosa, meu bem. Ela tentou ligar pro Ed Murphy na hora. Não conseguiu falar. E só quando tava no carro, o Ed Murphy pois eram as mesmas táticas que ele usava com a Mel B naquele momento. Meu, quando a Mel B desembarcou, o celular dela não parava de tocar com gente contando o que o Ed Murphy tinha dito. E pior, a mídia descobriu o voo da Mel B. E quando ela chegou no aeroporto, já estavam lá com câmeras para perguntar sobre o que o Ed Murphy falou. O que o Ed quis dizer que você não tá grávida dele.
Achei que todo mundo sabia que vocês estavam juntos. Vocês não estão mais juntos? O que tá rolando, Mel B? Cara, que escândalo, viu? A Mel B ficou chocada, humilhada e pé da vida, meu. Ela tentou ligar pro Ed na hora, não conseguiu. E só quando estava no carro que ele finalmente retornou. E a Mel B explodiu. Ela perguntou: qual é o seu problema? Precisei de um tempo e, de repente, você não é o pai do meu filho? Baby disse que Ed falou: bem, não sabia o que dizer, tá ligado? Você disse que precisava de um tempo, me deixou, eu não sabia o que estava rolando. Suave como sempre, baby. Sem emoção, sem paixão. Dizem que ele agiu como se ele e Mel não tivessem história alguma. Supostamente, Ed Murphy se desligou completamente de tudo. Desligado da Mel B, desligado do bebê. Conta-se que Mel B nem acreditava no que estava acontecendo, então disse a Ed: vou te obrigar a fazer um DNA, já que quer me enrolar. Ed respondeu frio: bem, você me deixou. Certeza que Mel B passou por um turbilhão emocional e dizem que nos meses seguintes da gravidez ela tentou várias vezes ligar para o Ed para se desculpar, para dizer: vamos fazer dar certo. Ela não conseguiu falar com ele. Mesmo quando Mel B deu à luz no aniversário de Ed, os rumores dizem que ele não disse nada e sua ausência foi muito sentida. Mel B acabou tendo que lidar sozinha com toda essa repercussão na mídia. Mesmo não querendo, Mel B teve que fazer o teste de DNA, pois Ed supostamente não daria apoio à criança sem isso. Os tribunais se envolveram, o teste foi feito, Ed era o pai e virou uma grande e embaraçosa confusão. Infelizmente, Mel B foi duramente julgada pelo público, que pensava como a família de Ed. Achavam que Mel B merecia. É isso que ganha por tentar prender Ed pelo dinheiro. Piorou quando Ed, mesmo sendo o pai, não quis contato com a criança. Dizem por aí que a criança foi tratada como um enteado careca até os 6 anos, mas sei que hoje ele tem um relacionamento com ela. Quanto ao lance dele com a Mel B, seja lá o que fosse, não sei se resolveram de verdade. Vamos para a próxima fofoca escandalosa. Dizem que nessa relação, Ed Murphy encontrou sua alma gêmea, Tracy Edmonds, ex do Babyface Edmonds. As ruas de Hollywood falam que Ed não estava pronto para a astúcia, interesse e atitude da Tracy. Eles se juntaram em 2007, pouco depois do Ed e Mel B, e dizem que Tracy o conquistou de vez. Ela manjava da arte da sedução e o Ed ficou sem saber o que fazer. Quando ele dizia que ela nunca podia sair de casa, Tracy aceitava numa boa. Sabe, ela não precisava sair para tomar um café. Ela não queria sair para fazer compras. O que quer que Ed Murphy pedisse ou quisesse que ela fizesse, dizem as fofocas que Tracy fazia. E assim, Ed ficou muito apegado a Tracy logo no início e ao longo de 12 ou 13 meses, se apaixonou profunda e completamente por Tracy Edmonds. Então a pediu em casamento e parecia que Tracy tinha conquistado. Mas Tracy ficou descuidada. Ela começou a ficar muito à vontade e a cometer erros. O primeiro erro foi que começou a falar demais. Dizem que às vezes Tracy dava entrevistas e respondia perguntas sobre Ed, e ele não gostava disso. Queria que ela dissesse: não vou falar sobre isso, sobre ele ou nosso relacionamento. Então, esse foi o primeiro strike, falar demais. E aí veio o segundo, que envolveu a mãe de Ed Murphy. Dizem que a mãe do Ed Murphy, Lillian, odiava a Tracy, assim como odiava a Mel B. Fofocas dizem que ela odiava a Tracy ainda mais que a Mel B, pois via que Tracy sabia usar a magia e por isso muitas vezes tinha mais influência sobre Ed que a própria mãe dele. E olha, mamãe Lillian não gostava nada disso. Ah, meu bem, Ed Murphy é um famoso filhinho da mamãe.
Há todo tipo de rumor de que ele não dá um passo sem a aprovação da mãe. Bem, mais uma vez, Tracy estava mudando esse equilíbrio de poder. O segundo ponto que menciono é que Tracy supostamente percebeu essa mudança. Segundo as fofocas, ela ficou confiante demais e um dia explodiu com a mãe do Ed. Quando Ed soube que Tracy gritou com a mãe dele, isso começou a mudar o jogo de volta pro lado da mãe, mas ele não terminou o namoro de imediato. Ele continuou noivo de Tracy, mas propôs: em vez de casar no Zeuá, vamos a Bora Bora. Ao voltarmos, oficializamos o casamento aqui. Quando Ed, Tracy e as famílias foram a Bora Bora, supostamente ocorreu o terceiro e último incidente. Dizem que na véspera do casamento, as famílias jantavam ao ar livre. Sabe, numa mesa comprida, todos sentados, comendo na areia. Alguém da família de Ed, dizem que foi a mãe dele, ouviu alguém da família de Tracy dizer: olha só essa família ali. Meu Deus, eles vivem muito bem. Agora Tracy vai fazer eles limparem o próprio traseiro. Ela será a esposa do Ed. Ela não vai deixar a família dele viver às custas deles. Meu bem, dizem que assim que isso foi dito, o caos se instaurou. Mesmo que não tenha sido a mãe do Ed Murphy que ouviu primeiro, chegou até ela. Ela foi direto falar com Ed e contou tudo. Dizem que Ed ficou furioso, puxou Tracy de lado e contou o que sua mãe tinha ouvido. Tracy imediatamente entrou em modo de controle de danos. Meu bem, ela começou a se desculpar profusamente pela família. Ela até achou o tal parente que disse isso e o fez pedir desculpas ao Ed, à mãe dele, a toda a família. Dizem que as desculpas não adiantaram. Ela não conseguiu acalmar Ed. Ao perder o controle, entrou em pânico, também se irritou e aí cometeu o maior deslize de todos. Child disse que Tracy estava se desculpando, tentando acalmar o Ed e tal, e quando ele continuou bravo, ela saiu com uns parentes, tipo umas primas ou algo assim. Ela começou a falar, tipo, Ed já teria superado isso, ou nem ficaria bravo se não fosse por aquela mãe chata dele. Meu, dizem que o Ed ficou sabendo disso também. Se você tá querendo saber como, não posso dizer exatamente, mas lembra que a Mel B falou que ele mandava a gente seguir ela por todo canto? Então, ele podia fácil ter alguém seguindo a Tracy também, e essa pessoa ouviu ela com as primas e contou pro Ed. E aí outro boato diz que além de Ed descobrir que Tracy xingou a mãe dele, ele também soube que ela vendeu direitos do casamento, tipo vídeos e fotos. Dizem que ela já tinha vendido esses direitos para revistas. Tudo isso junto fez Ed Murphy mostrar seu lado negro natural, meu bem. No dia do casamento, Ed entrou com Tracy e parecia um noivo bem feliz. Tiveram a festa, dançaram a noite toda. Tracy só sorria quando voltou para o quarto com Ed e depois disso voltaram para o Zeuá, que acabam voltando para os Estados Unidos. Pelo que Tracy sabe, ao voltarem, Ed pegou a certidão de casamento e a arquivou. Meu, Ed tinha essa humilhação esperando Tracy. Ele esperou as revistas que Tracy supostamente vendeu as fotos do casamento publicarem. Quando viu ele e Tracy na capa, mandou o assessor soltar nota dizendo que não eram casados. E para piorar, no fim da nota disse que agora ele e Tracy decidiram ser só amigos. Cara, que golpe baixo, hein? Tracy ficou chocada ao saber por nota que não era casada e Ed estava terminando com ela. Ela sentia que o mundo todo ria dela e, sinceramente, muita gente estava mesmo rindo. Dizem que Tracy logo começou a ligar para revistas como People e Us Weekly.
Ela contou que Ed era controlador, meio abusivo e que não aguentava mais, por isso o casamento acabou. Ah, Tracy agiu tarde demais. Ed se pronunciou primeiro e ninguém acreditou no que Tracy dizia. Talvez acreditassem que Ed era controlador, mas nem por um segundo que Tracy terminou o casamento. Agora vamos aos últimos rumores do vídeo. O primeiro diz que Ed Murphy pode namorar e casar com quem quiser. Dizem por aí que o último amor verdadeiro sempre será Johnny Gill. Olha, querida, esse pessoal das ruas de Hollywood é fofoqueiro demais, viu? Até hoje o povo na rua acusa Paige, a atual esposa do Ed. Dizem por aí que Paige divide Ed Murphy com Johnny Gill. Se é verdade que Ed e Johnny têm um caso há anos e agora há um acordo, será que Johnny e Paige sentem ciúmes quando Ed trai os dois? Porque os boatos dizem que ele trai mesmo. Em 2014, ele foi exposto por outra prostituta trans chamada Honey Deep. Honey Deep revelou no Twitter que tinha relações com Ed Murphy desde os 17 anos. Ela não gostou que Ed a negasse, como se ela mentisse, e tentou processá-lo por 1,2 milhão de dólares. E olha, Honey Deep vazou todo tipo de informação suja e detalhes. Aliás, vou mostrar alguns tweets na tela. Pause se quiser ler. Querida, não te disse que era confuso? E olha, tem mais e fica ainda pior. Clica no link do meu comentário para ler todos os tweets. Além de Ed trair com Honey Deep, Tony Newman falou isso dele. Sabia que Ed Murphy frequentava a Warforth Street. Quando ele vinha, já ouvi sobre Ed Murphy. Ah, o clima esquentava, as garotas, queriam entrar, nunca me chamaram, nunca entrei no carro, mas conheço umas 10, que entraram no carro dele. Quando pegava, buscava bem dotadas, enormes. Nossa, ele curte, né? Mulheres, bem, só busca grande se quer usar ou... Tá, Ed, você é ousado, hein? Beleza, então. Eu não sabia. Nunca fiquei com Ed, mas ouvi mais de 50 histórias. E aí, galera, o que acham? Tão mentindo sobre o Ed Murphy ou é verdade? Ed curte bem dotado ou prefere mais solto? Beleza, pessoal. Desculpa, é vídeo só para membros. Vocês sabiam que ia ficar pesado, né? É assim que a gente faz. Terminei esse vídeo polêmico de Hollywood. Deixem seus comentários aí embaixo. Quero saber o que vocês pensam. Curtam o vídeo também, tá? Mesmo sendo para membros, curtam, por favor. Amo muito vocês. Vocês são minha galera. Valeu pelo apoio. Nem imaginam o quanto isso significa para mim. Enfim, galera, amo vocês. Tchau. Sou assim. Entende? Não, não sou mulher. Não, não sou homem. Sou Octávia. Mantém garotas como eu escondidas, mas vou mudar a visão de todos sobre nosso estilo de vida. As celebridades que pegam trans, ficam com elas e depois as ridicularizam na TV nacional. Nosso mundo é governado por enrustidos que fingem ser héteros. As pessoas perdem tempo criticando gordura quando poderiam fazer algo mais positivo. Essas são as pessoas que você deve temer. O nome Octavia Saint Laurent ressurgiu no mundo do TikTok. O TikTok redescobre histórias antigas. Todos ficam chocados, e isso virou a toca do coelho do Ed Murphy. Mas hoje falaremos sobre Octavia Saint Laurent, cuja história vai além do escândalo com Ed Murphy e sua exposição da indústria. Falaremos de sua vida, seu fim trágico e as pessoas que ela expôs, o impacto na comunidade e o significado atual. Tenho uma ótima história para vocês, então preparem a pipoca. Mas antes de começarmos, ei amigo! Bem-vindo ao meu canal, Karine Alurde, onde exploramos as estrelas mais icônicas da história. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. E se já está inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo.
Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Vamos começar pela infância dela. Ela nasceu em 16 de março de 1964, no Brooklyn, Nova York, e Octavia Saint Lohan foi um turbilhão de controvérsia, talento e ambição. Saint Lohan se identificava como mulher trans, mas dizia ser homem com orgulho quando perguntada, deixando muitos sem palavras. Nascida com desequilíbrio hormonal raro, produzia mais estrogênio que o normal para alguém designado homem ao nascer, aumentando sua mística. Numa entrevista de 2009 com Peter Wallenberg, Octavia falou sobre esse desequilíbrio hormonal. Ela disse: cada ser humano nasce com certa quantidade de hormônios. Todo homem tem 30 ou 40% de hormônios femininos. O resto são hormônios masculinos. Se não há testosterona suficiente, os hormônios femininos assumem, como no meu caso. Fim da citação. Crescendo, Octavia teve apoio incondicional dos pais, que aceitaram sua identidade sem hesitar. Meus pais eram incríveis, disse Octavia. As pessoas achavam que eu parecia uma menininha e minha mãe dizia: este é um menino. Fim da citação. O sonho de fama de Octavia estava profundamente enraizado na história de sua família. Com laços ao lendário Louis Armstrong, casado com sua avó e mãe que cantava com Sweetheart e The Crystals, a música corria em suas veias. Quero cantar. Cantar é tudo para mim. Meu tio era Louis Armstrong. Minha mãe cantava com Sweetheart e The Crystals, revelou. Só nós dois com seu jeito de amar. Você é o homem dos meus sonhos. Nunca vou te deixar ir. Aspirando não só à fama, mas à riqueza, Octavia se inspirou na top model Paulina Porizkova, decidida a subir na vida pela aparência. Olhe todos esses modelos na parede. Todos são deslumbrantes. Todos são lindos. Mas cada um tem seu próprio estilo. Esta é minha ídola, Paulina. Se eu pudesse ser ela, acho que seria a pessoa mais feliz do mundo só de saber que posso me comparar à Paulina, ficar ao lado dela e tirar fotos. Eu a admiro, sabe? O fogo do cabelo ruivo e tudo mais. Acho que se pudesse estar na TV ou cinema, faria isso em vez do dinheiro. Claro que quero o dinheiro, porque quero o luxo que vem com ele. Quero ser rico. Se não rico, ao menos satisfeito e confortável, sabe? Quero ser alguém. Quer dizer, eu sou alguém. Só quero ser alguém rico. Quero ser uma estrela, simples assim. Eu não tive nada a ver com isso. Não fui eu que fiz isso. Foi feito para mim. Só aprimorei, nada mais. Meu pai sempre diz: se vai fazer algo, faça bem ou nem comece. Sua jornada ao topo começou na cena de bailes de Nova York em 1982, virando sensação na categoria face, desfilando ao som de Diana Ross, Swept Away. Mulheres não choram. Figura central no icônico documentário dos anos 90, Paris is Burning, Octavia cativou o público, depois conseguindo um pequeno papel no filme O Santo de Fort Washington, de 1993. Em 2006, ela estrelou How Do I Look, de Wolfgang Buch, visto como sequência espiritual de Paris is Burning, usando o nome Heavenly Angel. A vida de Octavia Saint Lohan foi tão dramática e escandalosa quanto qualquer filme no ar que ela pudesse ter estrelado. Ela enfrentou assédio policial implacável e prisão simplesmente por usar roupas que não se conformavam com o gênero. Apesar de ser alvo, ela nunca vacilou em sua autenticidade.
Numa entrevista franca em 2009, ela expôs sua filosofia. Não sei se sabe, mas sou muito aberta sobre minha identidade de gênero. Sempre quero educar quem se sente diferente e ajudar a entender que é preciso amar a si mesmo. Fim da citação. A identidade de Octavia era uma mistura desafiadora de masculinidade e feminilidade. Cito: "Sou um homem muito poderoso e sempre usei a beleza feminina junto com isso. Me trouxe muito sucesso ao longo dos anos e também me manteve viva. Basicamente, amo quem e o que sou, e não seria outra coisa." Fim da citação. Sua postura sem desculpas chocou muitos na comunidade trans, que não entendiam por que ela não queria ser uma mulher tradicional, sabe? Eu não sou mulher, não quero ser mulher. Fico de pé pra mijar no banheiro. Não me sento, tá ligado? Não tô tentando ser mulher, só bonita. Fim da citação. Apesar da feminilidade natural, Octavia atribuiu sua sobrevivência à masculinidade. É minha masculinidade que me ajuda, e ninguém liga pra mim porque sou desencanada. As pessoas me veem como naturalmente feminina. A maioria das drags exagera tentando ser mulher. Fim da citação. Sua transparência lhe rendeu respeito na comunidade. Minha vizinhança toda sabe que sou homem, e sabem porque eu mesma contei, ela disse. Uma vez, uns caras num carro pararam e perguntaram educadamente: "Com licença, ouvimos que você é homem. Você é mesmo homem?" E ela disse: "Absolutamente. Quando se defende assim, as pessoas respeitam você." Fim da citação. Numa época em que ser abertamente não binário era perigoso, Octavia viveu a brutalidade na pele. Em Connecticut, eu falava em faculdades e explicava. Vim de outra época, tudo era difícil. Hoje, viver como menina não é grande coisa. Mas antes, querida, a polícia te prendia só por ser menino. Fim da citação. Seus relatos da prisão eram angustiantes. Fui presa várias vezes só porque alguém disse, é um homem. Me tratavam como donzela em perigo, mas ao perceberem que era homem, voltavam. Mãos para trás, você está preso. Fim da citação. Mas eu sou real, estou aqui e nada pode me afastar. Nada pode mudar o que acontece neste mundo. Este mundo é para mim também, querida, e eles têm que entender isso. É a realidade, entende? Quando tiro a roupa, não caem almofadas ou toalhas dos meus quadris. São meus quadris. Minhas medidas são 36, 18, 36. Nenhuma amiga minha tem minhas medidas. Tenho o direito de estar aqui como qualquer um. O problema é que não querem que saibam de mim, porque deixo muitos excitados. Simples assim. Só me mantenho escondida porque eu mudaria a visão de todos sobre nosso estilo de vida. Acho que gays são as pessoas mais criativas, inteligentes e sociáveis que existem. Sim, erramos, mas eles também erram. Sou assim, entende? Não, não sou mulher. Não, não sou homem. Sou Octavia. Sou uma garota com algo a mais. Sou extremamente emotiva. Sou extremamente sensível. Me amo pelo que sou e quem sou. Sou linda, talentosa e nenhuma mulher pode se comparar a mim. E se puderem, que venham. Um dia, espero me tornar uma mulher plena dos Estados Unidos. Octavia St. Laurent era famosa por sua honestidade sobre sua identidade de gênero e não tolerava quem não fosse igualmente direto. Quando o escândalo de Eddie Murphy estourou, Octavia sabia todos os detalhes picantes. Em 2 de maio de 1997, 4 anos após casar com Nicole Mitchell Murphy, Eddie se viu numa situação comprometedora digna de filme. Às 4h45, a polícia o parou em seu Toyota Land Cruiser, na Santa Monica Boulevard, em West Hollywood, local conhecido por prostituição gay. Sua passageira, Shalimar, era uma mulher trans que se prostituía e conhecida no círculo de Octavia. Murphy, então com 36 anos, era uma mega estrela, no auge com filmes como Um Tira da Pesada e Trocando as Bolas. Ele não foi preso nem acusado. No entanto, sua passageira, Shalimar, descrita pela polícia como uma conhecida trans da noite, foi detida por um mandado em aberto. O assessor de Murphy correu para controlar os danos, alegando que o ator só estava sendo um bom samaritano, dando uma carona para Shalimar. Ela pediu uma carona e o Eddie ajudou, como já tinha feito com outras pessoas no passado. Fim de citação. O público cético não engoliu essa, e o SNL até fez um esquete zoando o caso, com Tim Meadows interpretando um Eddie focado em serviço comunitário. Desesperado para salvar sua reputação, Murphy deu uma entrevista a People com seu advogado, Marty Singer, sim, o mesmo que defendeu Bill Cosby a tiracolo.
Murphy inventou uma história de insônia e tédio, dizendo que ia comprar revistas quando encontrou Shalimar. Vi uma mulher com jeito havaiano e perguntei, "O que tá fazendo aqui?" Ela disse, "Tô trabalhando." Murphy lembrou, "Eu falei, não devia fazer isso, se prostituir. E pá, nunca mais dou carona pra ninguém." Fim da citação. Ed Murphy conta ao ET que a esposa e filhos estavam viajando, diz que queria algo para ler e foi a uma banca tarde da noite. Ele parou aqui e pegou a suposta mulher trans às 4h45 da manhã. Ele diz que achou que estava ajudando uma mulher aflita. "Amo minha esposa, não sou gay e não sou..." Sabe, o estranho é que questionam sua sexualidade e moral, quando eu só estava tentando ser legal com alguém. Parecia uma linda havaiana chorando no canto. Parecia que ela estava chorando. Ela fala, "Ah, Ed Murphy." Me viu no farol? Reconheceu. Ed Murphy. Meu Deus, eu. Aí eu pergunto, "O que você tá fazendo? Por que você tá andando na rua tão tarde?" Ela diz, "Ah, eu tô voltando pra casa. Pode me dar uma carona?" Murphy diz que já parou para ajudar prostitutas, mas eis o que falou numa coletiva improvisada no set do novo filme. Ser um bom samaritano deu errado, basicamente. Nunca mais vou dar carona pra ninguém. Bem, Ed achou que ela parecia inquieta na calçada. Ele sendo um bom samaritano às 4h30 da manhã, num bairro onde prostitutas ficam. Ok, temos outras notícias hoje. Sim, temos. Felizmente. Murphy insistiu que achou que Shalimar era mulher e enfatizou. Não era sobre buscar companhia. Não estava procurando ninguém. Era alguém que pensei ser uma garota na esquina. Fim da citação. Ele chamou a situação de constrangedora, mas afirmou, "Não tô deprimido pensando, vão achar que não sou mais o Ed. Não sou homem. Eu sei que sou homem." Fim da citação. Murphy tentou se retratar como um filantropo noturno, dizendo, "Por anos, à noite, eu dirigia por Manhattan, dava dinheiro aos necessitados, conversava com sem-teto, ia a esquinas onde mulheres se vendiam e dava 5 a 10 mil dólares para que voltassem para casa e saíssem das ruas. É da bondade do meu coração." Fim da citação. Mas então ele estranhamente contradisse sua narrativa caridosa, não é? Toda essa caridade foi por água abaixo quando admitiu ter limpado o carro após Shalimar ser levada pela polícia. "Sou obsessivo-compulsivo com limpeza", disse ele. "Depois que cheguei em casa, limpei a maçaneta e o que aquela pessoa tocou." Fim da citação. Ele a chamou de "aquela pessoa." O escândalo transformou Murphy em piada e fez muitos questionarem seus reais motivos. Enquanto isso, Octavia St. Laurent, sempre autêntico, provavelmente viu o drama com um sorriso, ciente dos riscos de viver sob os holofotes, sem máscaras. Ed Murphy não era o único com uma história para contar. Shalimar também tinha muito a dizer. O National Enquirer teria pago sua conta de 15 mil reais por uma revelação explosiva. No artigo Local Secreto de Sexo de Ed Murphy, Shalimar disse que buscava clientes quando Murphy apareceu. No carro, ela alega que ele pôs 200 howlers em sua perna e perguntou se ela gostava de lingerie. Ao responder sim, Murphy teria perguntado, "Posso te ver de lingerie?" Shalimar flertou. "Quando tiver tempo." Murphy, "Farei tempo." A conversa ficou mais explícita, com Murphy perguntando suas preferências sensuais. Ela respondeu, "Tudo." O escândalo explodiu. Murphy processou o National Enquirer e The Globe por 5 milhões cada, alegando difamação e invasão de privacidade. Várias mulheres trans afirmaram ter tido encontros íntimos com a estrela. Murphy fez acordo com The Globe e desistiu do processo contra o National Enquirer, tendo que pagar os custos legais do tabloide. Nossa, então os processos dele não deram em nada. Ele tentou processá-los, mas ou tinham muita informação comprometedora, tornando o processo ridículo, ou ele achou que não valia a pena continuar, pois só piorava sua exposição na mídia. E aí, o que você acha? Comente abaixo. Murphy também processou o primo fofoqueiro de Shalimar por $1 milhão por vazar segredos aos tabloides. Embora o desfecho seja incerto, o casamento de Murphy surpreendentemente resistiu à crise inicial. Ele contou à People Magazine que Nicole Murphy ficou chocada no começo. Ela disse, "Poxa, Ed, isso pode ser distorcido de várias formas." Fim da citação. Apesar do escândalo, ficaram juntos e tiveram 5 filhos antes de se separarem em 2005. Houve rumores de que o velho escândalo poderia ressurgir nas negociações do divórcio, mas logo se dissiparam. Ironicamente, Nicole depois perdeu $10 milhões do acordo para um golpista. Após o ocorrido, Murphy se afastou dos holofotes.
num podcast do The Hollywood Reporter, revelou que parou de ler sobre si na época do escândalo. Não leio o jornal há 20 anos, disse Murphy. Não leio nada sobre mim. Se há um artigo sobre mim, alguém tem que ler antes de me mostrar. Não quero ler nada disso, então nem sei o que vocês acham. Fim de citação. Murphy também disse evitar redes sociais e tecnologia moderna, admitindo não ter computador nem usar e-mail. Quanto a Shalimar, sua história teve um fim trágico quase um ano após seu infame encontro com Murphy. Ela foi encontrada morta na calçada do seu prédio, vestindo apenas lingerie. Shalimar teria caído ao tentar balançar do telhado até sua janela usando uma toalha. Isso nem parece fazer sentido. Embora a polícia a identificasse como mulher devido à transição, há teorias da conspiração sobre sua morte. Essa história parece verdadeira? Então ela se trancou fora de casa acidentalmente. Como isso aconteceu? Não sabemos. Ela usou uma toalha para balançar do telhado até a janela, caiu e morreu. Como sabem que foi isso que aconteceu, que ela se trancou fora? Quem pode dizer? Não sei. Antes de morrer, Shalimar falou ao The Village Voice, dizendo que respeitava a privacidade de Murphy e não lucrou com o escândalo. Lamentou que o pior da mídia foi ser chamada de drag queen pela imprensa, um rótulo errado que a feriu profundamente. E claro, muitos conspiradores sugeriram: Ed Murphy teve algo a ver com isso? Quem sabe? Surgiram teorias de que Murphy estava envolvido, pois a morte dela não fazia sentido. A comunidade trans ficou visivelmente abalada e irritada com toda a saga Murphy, incluindo Octavia Saint Laurent, mais popular e influente, cujas palavras realmente chocaram. Octavia Saint Laurent disse muito sem falar muito, revidando a Murphy que, como um bumerangue, tudo volta. Tem celebridades famosas que andam por aí pegando trans, ficando com eles e depois zoam na TV nacional. Nosso mundo é governado por pessoas disfarçadas que fingem ser hétero o tempo todo. As pessoas perdem tempo criticando quando poderiam fazer algo bem mais positivo. Essas são as pessoas com quem você deve se preocupar. Tudo que você faz na vida é como um bumerangue. Quando você joga, ele acaba voltando. Não mexe comigo. Ela falou do bumerangue porque Murphy estrelou o filme Boomerang, um grande sucesso na época. Então, é tipo, sabe como é. E Laurent sabia jogar indireta para quem entende pegar. Ela deixava claro: sabemos quem você é e não acreditamos que limpou o carro depois que Shalimar saiu. E a gente sabe. Sabemos que é verdade. Laurent falava muito de homens da indústria que pagavam trans, mas em público eram anti-LGBT. Não era que ela quisesse expor essas pessoas, ela queria que vivessem sua verdade. E era lamentável. Muitos chamaram Octavia de amargurada pelos comentários sobre Ed Murphy. Começaram a chamá-la. Muita gente começou a chamar Octavia de amarga pelos comentários sobre Ed Murphy no geral. Mas não acho que foi amargura. Acho que era mais ver seus colegas ou conhecidos morrerem da pior forma, serem criticados, enquanto apoiavam quem fazia isso. Isso me lembra do meu vídeo sobre Karine Stephens. Vou fixar nos comentários, nos cartões finais e na tela final para vocês. Vejam o vídeo da Karine Stephens, como Tyra Banks e outros a atacavam, ignorando os verdadeiros culpados que dormiam com ela. Essa história lembra isso, pois chamavam Octavia de amarga, atacavam King Shalimar com nomes ofensivos e davam uma colher de chá pro Ed Murphy. Tinha gente cobrando ele, mas a maioria estava mesmo arrastando. E era tipo, por que vocês estão pegando no pé deles e não dos verdadeiros culpados, saca? Se eu fosse o Ed Murphy, não teria dito nada se fosse pego fazendo algo que não me orgulhasse. Eu simplesmente ficaria quieto, entende? Mas dizer, limpei o carro como se ela fosse suja é igual faziam com as estrelas antigamente. A Dorothy Dandridge estava num hotel e eles esvaziaram a... Fiz um vídeo sobre ela também, dá uma olhada.
Eles esvaziaram a piscina do hotel, tiraram toda a água, os brancos, só porque ela entrou, achando que ela estava suja. Eles faziam isso muito com estrelas negras naquela época, esvaziando a piscina e colocando água limpa antes que os brancos pudessem nadar. É meio que isso mesmo. Dá essa impressão. Por que dar carona se você é obsessivo compulsivo? Não faz sentido. Mas deixemos isso pra lá. Vamos seguir em frente, ok? Outra coisa que irritava Saint Laurent era ser chamada de amarga por falar sobre as dificuldades das mulheres trans em suas carreiras, especialmente em Hollywood. Naquela época, a maioria das pessoas trans eram reduzidas a acompanhantes privadas para ricos ou homens no armário. A maioria ganhava a vida, sabe, trabalhando como profissionais da noite. Infelizmente, isso levou muitas delas a contrair HIV. Ela detalhou na entrevista de 2014 sobre sua atuação no documentário Paris is Burning e os amigos que perdeu pelo vírus. Bem, Paris is Burning foi, acredite ou não, um período muito difícil na minha vida, disse ela. Eu era viciada em drogas, era jovem. Foi parte de uma história que agradeço ter sobrevivido. Paris is Burning virou o hino da comunidade gay da minha geração. Só agora está chegando a essa nova geração. Tenho jovens me ligando dizendo que acabaram de ver Paris is Burning. Eu não estava no estado mental que estou hoje. Agradeço ter vivido para ver as mudanças e aprender tanto sobre mim e a vida. Paris is Burning segue seu caminho, mas não sou mais aquela pessoa. Não vejo como os outros veem. Vejo como um ponto de virada na minha vida. O documentário me lembra o quanto evoluí na vida e que ainda estou aqui para contar essa história. Por muito tempo, não dei valor à vida. Sou grata pela segunda chance. Muitos não tiveram essa sorte. Várias garotas não viveram para apreciar isso. O entrevistador disse: "Você é uma das poucas do documentário que ainda está viva." Ela respondeu: "Sim, sou uma das últimas. Há alguns vivos, mas não eram personagens principais do filme. Centenas que frequentavam os bailes já morreram. Willie Ninja faleceu há alguns anos. Willie e eu crescemos juntos. Fiquei chocada com a morte dele. Ele realmente se deixou ir. Hoje em dia, não se morre mais disso. O que ele fazia não era correto. Ele fazia muitas coisas que não devia. No fim, isso o levou. Era uma pessoa maravilhosa e um amor. Sinto muito que tenha partido. Conheci o Willie Ninja a vida toda. Conheci todos aqueles jovens. Acabei de falar com Paris há 10 minutos, Paris Dupré, em quem o filme se baseia. Ele vai fazer 79 anos. Fim da citação. A vida de Octavia Saint Laurent foi tumultuada como um filme noir, entre fama e doença. Infelizmente, ela sofreu com o uso de drogas e encontros íntimos com vários homens. Esse estilo de vida a levou a contrair HIV e depois lutar contra o câncer. HIV positiva, Octavia virou educadora para conscientizar sobre a doença. Falou sobre drogas, prostituição e HIV no documentário LGBT How Do I Look? Sua franqueza foi chocante e reveladora, mostrando a dura realidade de sua vida. Em 2008, o destino lhe deu outro golpe cruel, o diagnóstico de câncer. Buscando conforto, mudou-se para a casa da irmã em Syracuse, Nova York. Lá, começou a se apresentar no bar Gay Spirits, um lugar calmo onde encontrava paz. Em março de 2009, Octavia deu sua última entrevista por telefone. Mesmo na adversidade, falou com esperança. "Não estou pronta para morrer, vou fazer mais e melhor, ok? Paris is Burning foi só o começo. Querida, já fiz muita coisa. Trabalhei com famosos, fiz filmes, mas para mim isso não é nada. Quero fazer algo que nenhuma outra garota como eu fez, entende? E vou conseguir através da música, porque sei cantar. Sei que posso me superar e eles vão ficar tipo, hã? Fim da citação. Octavia planejou um retorno triunfal pós-recuperação, dizendo: "Logo, quando eu voltar ao normal, farei o necessário, recomeçarei, e desta vez, melhor que nunca. Não posso fazer nada agora por causa do câncer. Estou só descansando em Syracuse, que é um lugar tranquilo desde sempre. Meu estômago está enorme por causa dos esteroides. Parece que tenho algo amarrado na barriga. Me sinto grande.
Meus braços e pernas ainda são finos, mas meu bumbum está enorme. Preciso voltar ao normal. Não quero ser vista em público até lá. Fim da citação. Desafiando o prognóstico médico, ela declarou: não me dão prazos. Eu tive prazos a vida toda, ok? Sabe quantas vezes esses médicos me disseram que vou morrer? Criança, por favor, eu não vou a lugar nenhum. Não ligo para humanos, penso em Deus. Viva a vida, viva-a bem, não tome nada como certo. O que tem hoje pode sumir amanhã. Não aceite menos que o melhor. Fim da citação. Essas foram suas últimas palavras públicas. Infelizmente, seu espírito lutador não pôde evitar o inevitável. Em 17 de maio de 2009, poucos meses depois, aos 42 anos, Octavia St. Laurent faleceu após longa batalha contra o câncer. Ela foi sepultada em um cemitério em Queens, Nova York. Sua última entrevista ecoa sua ambição e força, uma despedida tocante de alguém que sonhava superar barreiras e alcançar grandeza. E isso é tudo que tenho a dizer sobre essa história. Como disse, acho triste que muitos chamem as vítimas de amarguradas, como no caso de Karine Stephens. Vale a pena assistir esse vídeo. Se for cobrar responsabilidade, cobre de todos igualmente. Não acho que ela estava amargurada, acho que foi meio irritante. Como sabe, muitas celebridades vivem na surdina. Fazem o que fazem por vários motivos. Não querem tornar isso público. Mesmo se pegam o vírus, não divulgam. Inventam desculpas e o público parece aceitar. Mas hoje em dia, todo mundo... Se alguém ainda se esconde, Hollywood já normalizou isso. Não há motivo para não viver sua verdade. Penso no que está acontecendo com o Diddy. Atletas usam esmalte, bolsas e tá tudo bem ser você. Não precisa fingir, isso machuca a si e aos outros. Isso os feriu muito, a ponto de se venderem, sem futuro, arrastados por outros. Doeu neles, sabe? Também feriu as esposas dos homens que vivem uma vida dupla. Machuca as esposas, pois muitas adoeceram por eles não viverem sua verdade. É um tornado de dor. Evitável se as pessoas fossem honestas. Como dizia Octavia St. Laurent, se as pessoas fossem honestas, seja você mesmo. Era só isso que ela queria. Não precisa ferir mulheres inocentes que desconhecem a vida dupla do marido. Não precisa ferir pessoas como Shalimar, cuja vida foi destruída. Não importa o que digam, a vida dela acabou. Isso foi estranho. Não precisa machucar as pessoas assim. E não precisa se machucar. Seja quem você é. Ou se tem vergonha, não viva esse estilo de vida. Se tem tanta vergonha, não viva assim. Fim da história. Certo? Certo? O que vocês acham? Estou sendo estranho? Comentem abaixo. Concordam ou discordam? Vejam meu vídeo sobre Karine Stephens. Amo muito vocês. Obrigado por assistirem. Até a próxima.